nosso segundo dia do workshop de medição de vazão e válvulas de controle, hoje agora com a apresentação da André Salzo, com a Viviane. Está tendo palestra da Isa? Está tendo. Eu pediria que os microfones fossem fechados, por favor. Então, teremos aí Viviane Leite e o Rafael Freires Ibelli. A Viviane é o técnico em instrumentação. Seu áudio está fechado, Jerônimo. A gente não te ouve. Seu áudio está fechado. Alguém fechou meu vídeo. Está me ouvindo agora? Agora sim. Alguém clicou ali e me silenciou. Então, vamos lá novamente. A apresentação da André Salzo, segunda noite, um público excelente. Teremos aí a Viviane Leite e o Rafael Freire Zibelli. A Viviane, técnica em instrumentação industrial pelo IFBA, é gerente de contas há mais de 8 anos. Há mais de 25 atua no mercado com especificação de produtos, é especialista em desenvolvimento de negócios e apoio técnico a clientes. Ela não anda muito, não. Ela só vai daqui da Bahia até o Amazonas. Um pouquinho. E teremos também, fazendo companhia a Viviane, o Rafael Ibelli, é um engenheiro de automação e controle, há 16 anos trabalhando com instrumentação, sendo 14 deles focados em medição de vazão. Já trabalhou aí em diversos segmentos de óleo e gás, petroquímica, química e alimentícia. É especialista em medição de vazão. E o tema da palestra será fluidos bifásicos versus medidores de vazão. Existe solução? Nós vamos saber agora. Boa noite, boa palestra. Tudo de bom para vocês. Então, deixa a Rafa compartilhar a tela aí para a gente começar. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Vou compartilhar a tela, então, Felipe. E aí a gente já começa, tá bom? Tá bom. Beleza. Quando aparecer aqui, eu te aviso. Já apareceu, só falta colocar no modo apresentação agora. Maravilha. Já Perfeito. está no modo apresentação. Pronto, vamos lá. Primeiro, eu queria dar boa noite a todo mundo, agradecer a presença, né? Agradecer a Isa também. A gente fez um evento presencial, a última vez que fizemos na Isa, que teve um público também excelente. E aí a gente vai se moldando, né, nesses tempos de pandemia. E o interessante desse evento virtual é que a gente consegue atingir pessoas do Brasil inteiro, né? Então, no último que a gente fez presencial, a gente trouxe os palestrantes para cá, teve muita troca de informação, mas ontem eu entrei também, participei um pouco depois de uma aula online que eu tive, e fiquei muito contente em ver a participação de um público diverso e pessoas do Brasil inteiro. Então, bastante interessante para o meio da instrumentação, para a gente, né, trocar informações aí, tecnologia. Então, vamos fazer a apresentação aqui, só complementar um pouco a apresentação da gente. Pode passar, Rafa. Então, a gente vai falar sobre a questão da medição de vazão nos fluidos bifásicos, né? Como o Jerônimo já falou, eu sou Viviane Leite. IF Bahia é uma maneira até legal de dizer, mas na verdade quando eu entrei ainda era escola técnica, né? São mais de 25 anos aí no mercado, atendendo aí em soluções para os clientes, mercado de Bahia, Sergipe e Amazonas. Então a gente anda um pouquinho aí no Brasil para fazer esses atendimentos, sentindo até saudade. Nesse QR Code aí, vocês podem ter acesso ao link do meu LinkedIn, ao perfil do meu LinkedIn. A Endres, ela tem um programa de correspondentes de mídia social no mundo inteiro, e aqui no Brasil eu sou uma das correspondentes, né? Então a gente é incentivado a postar bastante conteúdo, tanto de curiosidade do dia a dia de nossas visitas, como postando conteúdo sobre as soluções Endres, coisas do mercado. Então quem puder dar uma acessada lá e puder interagir com a gente, agradecemos. Rafa, se você puder se apresentar. Claro. Bem, prazer em conhecê-los. Meu nome é Rafael Ibelli. Eu sou engenheiro
formado em automação e controle, né? E desde que eu me formei, eu sempre trabalhei com instrumentação, né? De vários segmentos e parei na parte de vazão. Então, durante anos aí atuei na parte de vazão, já vi alguns nomes conhecidos aí também, tanto de colegas quanto de pessoas que eu já visitei, por outras empresas, outros ramos que eu trabalhei, mas sempre focado em vazão, né? E trabalhei principalmente nos segmentos de óleo e gás, petroquímico, químico, né? E hoje a gente está aí na Endress com os outros segmentos aí que a gente tem atuado fortemente também, tá bom? Então, eu espero que vocês aproveitem a nossa palestra. A gente preparou um conteúdo bem legal para vocês. Qualquer dúvida, a gente vai deixar os minutos finais para a gente estar conversando aí, bater um papo, tá bom? Um abraço. Vamos lá, Vivi, agora é com você. Vamos lá, então. Para começar, a gente vai falar um pouquinho da Endress, né? E a gente vai fazer essa apresentação em torno de 45, 50 minutos, para deixar esses momentos finais aí para as perguntas. Então, a Karen, que é a gerente regional Norte e Nordeste, está participando aí com a gente, ela vai coletar essas perguntas para, no final, a gente poder interagir. E qualquer coisa que vocês tenham, podem ir passando por lá também. Bom, então, quem não conhece a Endress House, eu gostaria de falar um pouco. A Endress House ela foi fundada ali em 1953, na Alemanha, naquela primeira década ali do pós-guerra, na Alemanha se reconstruindo, formada por um engenheiro suíço, né, que é o sobrenome Endress, e um banqueiro alemão, que é o sobrenome Hauser, né? Então, eles tinham pensamentos diferentes e se uniram para formar essa empresa aí, com um DNA altamente tecnológico. Em 1975, com a morte do banqueiro, que era o Hauser, o controle da empresa ficou na administração da família Endress. E aí a gente tem até orgulho de dizer que a Endress ainda hoje é uma empresa familiar. Ela tem mais de 14.400 funcionários ao redor do mundo e ela incentiva a inovação, né? Então, hoje a gente tem aí em torno de 9.000 patentes ou pedidos de patentes. Então, é uma empresa que ela está sempre ativa ali, incentivando a inovação aos seus funcionários, né? A gente tem centro de vendas em mais de 50 países ao redor do mundo e representante em outros mais de 70. Nosso centro de produção, eles estão em 12 países, em 26 locais diferentes, e a sede hoje ela fica na Suíça, e a gente tem toda essa estrutura de suporte internacional agindo localmente, né? E o que é que isso é importante? A gente tem padrão de qualidade uniforme, então, a mesma fábrica, o mesmo subfornecedor que fornece para a fábrica da Índia é o fornecedor que fornece para a fábrica da África do Sul, que é da fábrica aqui no Brasil. Então, a gente garante um padrão mundial aí, uniforme da qualidade da produção de nossos produtos. Aqui no Brasil, a gente começou as atividades ali em 1982, através de representação, e ela se tornou 100% Endress House, de fato, em 2003. Então, inclusive, esse mês, agora em agosto, a gente está completando 18 anos, a gente pode dizer que a gente está completando a nossa maioridade como 100% Endress House, né? A gente tem um centro de vendas que fica em São Paulo, ali em Moema, junto com assistência técnica, e um centro de produção aqui no Brasil, que foi inaugurado em 2013, ele fica em Itatiba, e ele produz para o Brasil e para a América do Sul. A gente fabrica aqui as linhas de pressão, nível e vazão. Atualmente, a gente tem mais de 150 funcionários e representantes e gerentes de contas atendendo todos os estados do país. O terreno, essa foto que vocês estão vendo aí é do nosso centro de produção lá em Itatiba. Fica num terreno de em torno de 30 mil metros quadrados. E ano passado, um investimento que a Endress fez, ela adquiriu o terreno ao lado, que quando foi essa fábrica, esse centro de produção foi projetado, já tinha essa intenção, então foi adquirido o terreno ao lado com mais 30 mil metros quadrados, que faz parte do nosso projeto de expansão aí para os próximos anos, então vem muita novidade ainda por aí. Pode passar, Rafa? Então, assim, como eu falei, a gente tem o DNA de inovação desde sua criação, né? Para falar de alguns marcos aí, destacar só alguns marcos nessa linha do tempo que a gente colocou, ali em torno de 68, a Endress desenvolveu a primeira patente para a chave de nível tipo diapasão, né? Ao longo dos anos, ela foi adquirindo algumas empresas envolvendo tecnologia. Outro ponto que eu gosto de destacar aí é o desenvolvimento da tecnologia digital
para medição de análise líquida. Então, a Endress que criou essa patente aí em meados de 2005, e depois ela abriu essa patente para o mercado. Em 2014, aí é um grande avanço, aí quando a gente começa a falar de autodiagnóstico, né, a gente desenvolveu a tecnologia Heartbeat Technology, justamente trabalhando com autodiagnóstico, verificação e monitoramento, né, a partir de 2014, nos medidores de vazão, tudo isso homologado, né, então, certificado pela TÜV, que é um órgão internacional, então, toda essa documentação, ela é certificada, e a gente não parou aí só em vazão. A gente começou a incorporar o Heartbeat em toda a nossa linha de produtos, e hoje a gente tem Heartbeat disponível, além dos nossos medidores de vazão, nossos transmissores de pressão, a linha nova que foi lançada há pouco tempo, nossos transmissores de temperatura, no transmissor de analítica ali, o MemoSense, Heartbeat, dando toda a parte de diagnóstico, verificação e monitoramento de processo, bem como nos nossos radares e chaves vibratórias também, né? Se a gente estender um pouquinho essa linha aí, for pensar em digitalização, pensar no que está ocorrendo agora, a gente tem desenvolvido alguns aplicativos. Se você entrar nas lojas na Play Store, Google Play, você consegue acessar alguns aplicativos que a Endress desenvolve, entre eles, por exemplo, o Smart Blue, que é para comunicação Bluetooth, com vários instrumentos que a gente já está desenvolvendo com esse tipo de comunicação, e a gente só lança aqui no Brasil com a certificação Anatel, né? Então, todo instrumento Endress que você vê com comunicação via Bluetooth, eles já estão homologados pela Anatel com essa certificação. E, por fim, a gente pode falar do Netillion, né? Eu não sei se vocês têm ouvido aí uma movimentação nossa muito forte ao redor do Netillion. Ele é um ecossistema IoT, IoT, né, multimarcas, que é baseado totalmente na nuvem, né? E aí ele fornece dados de equipamento de diversos fornecedores que você tem em sua planta. E aí você pode ter valores online do que está acontecendo no seu processo, diagnósticos, né, na parte de health. Você pode ter acesso a toda a documentação ali daquele instrumento, além de ter acesso a toda a sua base instalada, definição de criticidade e até mesmo a obsolescência dessa linha. Então, é como a gente vem trabalhando aí ao longo desses anos, aí, desses 78 anos de existência da Endress. Pode passar, Rafa? Bom, entrando agora um pouquinho no tema, até assim para a gente trazer as expectativas de todo mundo para o mesmo ponto, né? A medir vazão em fluidos bifásicos é um desafio, e, na verdade, o que a gente está trazendo aqui é o que alguns princípios de medição de vazão podem trazer a nível de tecnologia ou a nível de até instalações mecânicas, que você pode minimizar as questões ou os problemas ou as variações de vazão que podem ocorrer por causa dessa ocorrência do fluido bifásico, né? Então, assim, por definição, o que seria esse fluido bifásico ou multifásico, né? É um fluxo de duas ou mais fases distintas. A gente está pensando aqui ele dentro de uma tubulação, passando ali, e não estaria um fluido homogêneo, como a gente geralmente calcula nos softwares de dimensionamento, que seria aquele fluido ideal, né? Então, cada fase dessa vai representar um volume ou massa de sólido, líquido, gás, que vai ter propriedades, velocidades, temperaturas diferentes. Então, pensa que você dimensionou ali um produto nas condições ideais e na tubulação, de repente, vai estar acontecendo situações totalmente diferentes. Como é que cada princípio de medição de vazão pode se comportar em relação a isso, né? Então, como é que pode ser esse fluxo, né, simultâneo, que não seria um fluxo homogêneo? Ele pode ser de materiais com diferentes estados ou fases, e aí a gente pode citar, por exemplo, bolhas na tubulação, aqueles bolsões de ar, a mistura de vapor e água, por exemplo, ou até mesmo materiais que vão ter propriedades químicas diferentes, mas vão estar no mesmo estado. Aí, por exemplo, água com óleo, por exemplo, e por aí a gente pode ir pensando em outros exemplos. Pode passar, Rafa? Vale a pena destacar aqui também, vale a pena aqui destacar, Vivi, que esses fluidos multifásicos, né, eles podem ser devido a uma questão do processo, né? Então, quando a gente fala assim, poxa, eu tenho um líquido lá com gás arrastado, ou tem um gás úmido, né? Ele pode
provir do processo, né? Então, alguma alteração no processo, alguma questão do processo mesmo que está fazendo com que aquele fluido ele gere, por exemplo, um líquido desprenda gases, né? Ou um gás que pode se tornar outro, né? Ou pode até ser a questão do próprio fluido, né? Então, o próprio fluido, dependendo da temperatura, dependendo da pressão em que ele é submetido, ele pode ter esse desprendimento de gases, né? Então, esse aqui é o ponto interessante aí, porque há também uma questão interessante quando a gente fala de fluidos bifásicos, onde a gente falou de fluidos bifásicos não intencionais, né, digamos assim. Mas existem os fluidos bifásicos também intencionais, né, que é onde você quer colocar por exemplo, você quer injetar um ar ali naquele líquido, como, por exemplo, refrigerante, cerveja, sorvete, né? Então, você tem a injeção dentro do líquido de gases ali de forma controlada. Tá? Então, esses são os fluidos bifásicos que a Vivi aí citou. Beleza. Pode continuar, Vivi. Muito bom, pode passar. Então, ele vai ter, como o Rafa muito bem colocou aí, citou outros exemplos, ele vai ter algumas características próprias que vai tornar ele diferente do que aquele fluido ideal, né? Então, ele vai ter diferença nas densidades. Por exemplo, a gente deu o exemplo de vapor e água aí. Imagina que eles vão ter diferença de densidades totalmente diferentes. Isso vai influenciar no comportamento do fluxo dentro da tubulação, né? Outro ponto que a gente pode pensar também é a velocidade do som, porque ela muda muito, porque ela vai navegar ali através desse fluido, e ela vai mudar muito dependendo de que fase esse fluido vai estar, né? Então, vai ter essas diferenças de velocidade do som também. Em relação à concentração, ela vai ser muito diferente também da concentração de um fluido monofásico, de um fluido homogêneo. Então, é uma concentração relativa ali de diferentes fases, e vai gerar parâmetros aí dependente do comportamento desse fluido multifásico, que a gente não conhece muito bem esse comportamento. Na questão da perda de carga, imagina que a gente calcula, por exemplo, a perda de carga numa placa de orifício do fluxo de um fluido ideal lá, homogêneo. Mas imagina que você está passando lá ar com água, tem características e propriedades diferentes, então ela vai ter queda de pressões ali diferentes e você não vai conseguir simular, você não consegue simular qual vai ser o comportamento desse fluxo ali naquele momento, né? Então, como é que a gente pode lidar com isso, com cada princípio que a gente estiver medindo? Porque o comportamento do fluxo, ele vai ser totalmente diferente dependendo de cada situação. E a gente pode dizer assim que são situações imprevistas, né? Então, a gente tem que entender o que está acontecendo no processo para saber quais ações a gente pode tomar, e o medidor de vazão ele pode ser nosso aliado nisso, dependendo das tecnologias envolvidas ou de ações mecânicas que você faça para dirimir melhor esses problemas que podem acontecer. Pode passar, Rafa, beleza. Então, falando um pouquinho de padrões de fluxo, né? Eles vão ter comportamentos diferentes, inclusive tem alguns padrões de fluxo existente, e eles vão ter comportamentos diferentes, inclusive se você estiver pensando na tubulação vertical ou na tubulação horizontal. Então, até a gente tem algumas recomendações de instalação, a instalação ideal com medidor de vazão, fluxo com tubo vertical ascendente, e aí a gente vai até trazer aí os dois primeiros exemplos como os que mais podem ocorrer, para vocês verem a diferença aí, né? Então, por exemplo, nos tubos verticais, se você verificar essa ocorrência de bolhas aí, que é o primeiro exemplo para os dois casos. No tubo vertical, ela acaba, nesse caso aí, é um exemplo de bolhas mais uniformes, né? Que a gente acaba encontrando muito no dia a dia. Se você partir para a horizontal, você vai ver que ela vai formar... tem uma tendência de subir, normal que essas bolhas têm essa tendência de subir, e elas já não são tão uniformes. Elas estão na parte superior ali da tubulação, de tamanhos e formatos diferentes, né? Quando a gente fala do slug, que a gente chama aqui muito no Brasil de golfada, se você verificar na tubulação vertical, ela acaba formando esse bolsão aí, né? E outras bolhas menores. E na tubulação horizontal,
ela acaba formando ali algumas bolhas menores, esse bolsão ele tem a tendência de subir, e ela acaba formando dá uma sensação ali até de uma tubulação parcialmente cheia, como está ali no segundo exemplo. Rafa, quer fazer mais alguma colocação aí? Eu quero sim, Vivi. Isso é uma coisa bem interessante o que ele falou, porque assim, a gente mais para frente, né, vai falar um pouquinho mais sobre bolhas e microbolhas, né? Mas quando a gente fala de fluxo, de fluidos bifásicos, né, a gente tem uma gama gigantesca de situações, né? Então a gente tem desde essas bolhas, as microbolhas até, como a Vivi mencionou, as golfadas, né? E a gente tem recomendações, né, nos nossos materiais técnicos para fazer a instalação para remediar esse tipo de situação, porque no final das contas, né, todo medidor, a Vivi vai passar cada um dos medidores para apresentar para vocês, mas cada um deles vai ser afetado de uma forma diferente com relação às bolhas, né? E esse perfil das bolhas que estão ali, que está representado, né, nesse slide, ele influencia bastante no tipo de situação, no tipo de erro, no tipo de problema que você pode enfrentar. Então, hoje a gente tem algumas situações para remediar, por exemplo, as microbolhas, né? E algumas situações com as golfadas. Mas vocês podem ver aí que a gente tem várias outras situações e que muitas das vezes a gente não consegue remediar, né? Muitas das vezes é um problema do processo, onde a gente precisa parar e analisar o que a gente pode alterar no processo em si para conseguir fazer uma boa medição de vazão, né? O importante aí é a gente, pelo menos, ter ideia do que pode estar ocorrendo para que a gente possa tomar essas ações de melhoria, né, Rafa? Acho que Exatamente. o interessante é que a gente possa ter essa informação para poder tomar as ações. Exatamente. Isso é uma questão interessante, é você saber. O maior problema é que, às vezes, você não sabe o que tá acontecendo na tubulação e as vazões começam a oscilar, enfim, e aí você fica sem saber o que pode estar afetando o medidor, né? Então, hoje, os medidores, muitos dos medidores de vazão são extremamente inteligentes, entregam vários diagnósticos, te ofertam vários dados, né, que podem ser analisados. Então, esses dados, quando você analisa e traça todo o perfil, você consegue descobrir o que está acontecendo nele ali. E aí a Vivi vai falar um pouquinho mais a fundo de cada um deles aí, tá bom? Então, vamos lá. Pensando, então, nos desafios, né, para a medição de vazão aí, trazendo um pouquinho de alguns princípios. A gente não vai falar dos princípios aqui, mas aí eu até vou pedir se Karen puder até colocar, a gente tem ou vocês podem acessar o nosso canal do YouTube também, o canal da Endres no YouTube, que lá a gente tem diversos vídeos e entre eles a gente tem os vídeos de princípio de funcionamento dos medidores de vazão, né? Então, por exemplo, falando aqui um pouco dos medidores eletromagnéticos ou os elementos primários, né? Os elementos primários, eles não vão detectar, não vão nos dar nenhum tipo de informação direta que está ocorrendo ali algum tipo de fluido bifásico, né? Mas vão ocorrer distúrbios na medição, vai ter grandes variações de perda de carga e vai inserir um erro muito alto nessa medição, né? Resultando na medição incorreta, que é o que a gente não quer. Mas a gente vai ficar meio cego sem saber se isso está ocorrendo por causa dessa questão do fluido bifásico, ou até por causa de incrustação, por exemplo, na linha. Como eu falei, a gente até tem, por exemplo, nossos medidores os nossos transmissores de vazão que foram lançados agora, eles até carregam a tecnologia de autodiagnóstico e a gente consegue trazer, através do monitoring, algumas informações para você que podem ser úteis, mas que não vão trazer muito essa questão aqui, por exemplo, do fluido bifásico. Então, ela consegue te trazer, por alguns alarmes que você pode setar sobre questão de entupimento nas linhas de impulso, monitoramento aí desse sensor de pressão, isso a gente consegue fazer. Mas na questão aqui do fluido bifásico, a gente já não teria muito bem ao certo essa informação e ia ter um incremento muito alto aí nesse valor de medição. Já, por exemplo, o medidor de vazão eletromagnético, né, que mede líquidos condutivos,
ele é formado ali por 4 eletrodos, né? Então, na parte, como vocês podem ver nessa figura aí, eles têm um eletrodo de referência na parte inferior. Nas laterais, ele tem os eletrodos de medição, e a gente tem um eletrodo também de detecção de tubo vazio. Então, se você aciona esse alarme desse eletrodo de detecção de tubo vazio, você vai ter a condição de saber se você está trabalhando realmente com a tubulação cheia ou se ela está parcialmente cheia. E aí você já pode, por exemplo, correlatar alguns erros que possam estar ocorrendo com sua medição. Um exemplo clássico aí que a gente tem para isso, por exemplo, é uma medição. A gente tem uma aplicação em um cliente nosso de medição de chorume em aterro sanitário. E aí ele trabalha com grandes tubulações, 16 polegadas ou mais, e ele fez contato com a gente, os medidores de vazão estão com erro muito acima do esperado, eu não sei o que pode estar acontecendo. Detalhe, que o sistema funcionava por gravidade. Então, assim, ele tinha essas tubulações grandes, mas nem sempre ele podia garantir que essa tubulação estava totalmente preenchida. E quando ele acionou o alarme para detecção de tubo vazio, ele realmente pôde comprovar que o que estava ocorrendo para ter o erro da medição, porque a gente colocou, submeteu a memória de cálculo, fez todos os cálculos para enviar para ele verificou que realmente o que estava ocorrendo era que os tubos não estavam trabalhando totalmente cheios, e aí, por princípio de funcionamento mesmo, o medidor não ia entregar para ele a medição correta. Que ele podia fazer aí, mas com tubulação de 16 polegadas é complicado, é você garantir que esse medidor vai trabalhar afogado, por exemplo, fazendo uma montagem tipo sifão, ou uma pressurização da linha, que pode ajudar também, né? Exemplo clássico que a gente pode ter para isso daí, trazendo até para a casa da gente, eu passei por isso até há pouco tempo, é a pressurização das tubulações da casa, por exemplo, quando falta água. Eu moro numa região aqui que volta e meia tem um problema de falta de água, e na última vez que aconteceu isso, com máquina de lavar, a gente vai logo lavar roupa quando a água volta, né? Com máquina de lavar hoje, que tem heartbeat também, eu brinco que a máquina de lavar hoje tem heartbeat, ela detectou a pressão, a falta de pressão nas tubulações, e aí eu tive que ir para o ponto mais baixo aqui da casa para fazer retirada dessa água, até e a gente vê mesmo as golfadas saindo, e a pressão da tubulação um pouco, você vê que ela vai melhorando. Então, é um exemplo que a gente pode dar aí para visualizar melhor essa questão dessa tubulação parcialmente com bolhas. Pode passar, Rafa. Aí a gente, como o Rafa citou também a questão, por exemplo, de gases úmidos, né, que podem atrapalhar a medição. A gente tem um medidor termal, que é um medidor ideal para medição de gases, mas para gases úmidos, ele pode ter um problema sério de interferência na medição. Eu espero que Karen coloque aí o vídeo para vocês verem melhor o princípio de funcionamento, mas basicamente a gente tem aí 2 sensores de temperatura, ele vai estar medindo a temperatura do gás, e o outro é um sensor de referência, né, e vai ter um ΔT entre eles. Então, quando começar a ter fluido, que começar a ter uma diferença desse ΔT, ele vai estar recebendo mais energia no sensor de referência para conseguir manter esse ΔT igual, e é esse gasto de energia que a gente vai transformar em vazão mássica. Então, se você tiver acontecer aí condensação nesse sensor, como vocês podem ver nessa imagem, pode criar um isolamento térmico, e aí não vai ter a troca térmica ideal para que você consiga ter a medição de vazão mássica correta. A gente tem 2 formas que a gente pode tentar sanar isso, né? Uma delas, como a gente falou, que a gente pode trazer soluções mecânicas também, seria uma instalação a 135 graus, para tentar melhorar o escoamento. Essa umidade ela vai continuar acontecendo, mas você tenta melhorar esse escoamento, ou através de autodiagnóstico. No caso do termal, por exemplo, você tem aí a detecção de umidade do gás. Ele tem uma função que detecta a umidade e informa para a gente. Funciona como um alarme. Ele não vai medir a umidade, ele não mede a umidade. Ele só detecta que você está tendo umidade, e aí você pode tomar as devidas ações para evitar que isso ocorra, porque você vai saber que você pode estar tendo uma medição de vazão ali incorreta por conta dessa mascaração aí da questão da condensação nos sensores, né? Pode passar, Rafa? Isso, só um comentário. Só um comentário. Essa questão ela é bem interessante, porque quando a gente fala de medição de vazão de gás pelo termal, né,
muitas das vezes quando você tem umidade, você espera um erro extremamente elevado, na casa de 30%, 40%. Isso aí é inerente da tecnologia, né? Ele cria um isolamento térmico ali, né? Que faz com que esse delta de temperatura fique incorreto, né? Então, às vezes você eliminando o problema, ele conseguindo detectar que é a umidade, né? Você já consegue tomar as devidas providências para melhorar essa sua medição, né? Então, a gente tem algumas remediações, como a Vivi falou, colocar ele em uma instalação em ângulo ali de 75 graus, né? E também achar um outro local de instalação onde esse gás já possa estar mais seco, né? Então, é extremamente importante porque ele é um solucionador de problema. Ele é um dedo duro, né, que vai falar para você, ó, está apontando ali, está acontecendo isso, mas ele vai solucionar o seu problema ali, você vai ter a certeza de que é isso que está acontecendo, porque senão a gente fica naquele âmbito, será que é o gás que está muito úmido, será que é a umidade relativa dele que está alterando? Às vezes, a umidade relativa do gás durante o dia inteiro não apresentou nenhum problema, mas aí chega à noite, né, aí existe aquele resfriamento e aquela condensação, e aí você começa a apresentar esse problema. Então, já elimina esse problema, você já sabe o que está acontecendo ali e já faz as remediações necessárias. Então, é por isso que é importante esse diagnóstico avançado desse instrumento, tá? Beleza. Falando um pouquinho agora do princípio de medição ultrassônico. Então, vocês podem dar uma verificada no princípio de funcionamento dele, tem uma partezinha aqui do vídeo. A gente está falando aqui, até deixar frisar que a gente está falando do medidor ultrassônico por tempo de trânsito, né? Tempo de voo dessa onda mecânica ultrassônica. Eles têm a condição, alguns medidores que podem medir líquido e alguns que podem medir gases. Então, ele vai ter dois sensores aí, pares de sensores de um lado ao outro da tubulação, que vão estar mandando esse sinal ultrassônico a favor e contra o fluxo, e é através dessa velocidade que ele vai fazer as medições aí, né, com a área conhecida, né, com essa área de volume conhecida, para poder te dar o valor em volume. Então, se você tiver, por exemplo, por isso que, primeiro ponto, nos líquidos, ele tem uma restrição aí de quantidade de sólidos de suspensão, senão ele não vai conseguir medir. E nos líquidos, e também, se ele tiver essa mistura muito grande de bolsões de ar, como ele trabalha aí com a velocidade do som, e a gente já falou anteriormente que a velocidade do som ela vai se comportar totalmente diferente se ela estiver no líquido ou se ela estiver no gás, no ar. Então, aí vai ser um grande problema para os medidores ultrassônicos, tá? Porque ele vai depender sempre do meio aí para se propagar e esse meio com distúrbios pode causar problema para a medição. Falando em relação ao medidor para medir gás, ultrassom para medir gás, pensando nesse ponto, a umidade também pode afetar esses sensores, né? E aí, consequentemente, como a gente vem falando, vai mascarar essa medição de vazão. Nesse caso, mecanicamente, a solução é no design do sensor, né? Então, ele tem um design diferenciado que é insensível a esse condensado. Uma cavidade maior, mais para frente, aí a gente pode disponibilizar para vocês o 3D, que vocês podem ter acesso a esse sensor e verificar melhor isso que a gente está falando. Então, uma cavidade maior que vai fazer com que essa umidade escolha. E aí, falando um pouco de autodiagnóstico também, você pode medir a qualidade desse sinal pelo heartbeat e, através disso, você pode imaginar que pode estar acontecendo algum tipo de ruído internamente na sua tubulação, para também tomar as devidas ações aí corretivas, se for necessário. Se quiser comentar alguma coisa, Rafa, vou passar. Isso. Sim, eu quero sim. Na verdade, isso é uma questão bem interessante. Os sensores de gás ultrassônico, que é o ProSonic G, que é esse que está na foto e na imagem, né? Ele tem o projeto dele, né? A cavidade, ela, como a Vivi citou ali, ele é um projeto onde ele evita que tenha esse acúmulo de umidade, né? Então, ele tem um projeto onde tem uma cavidade ali que você escoa, ali tem um dreno, né? Então, ele evita que a umidade fique parada. Todo o sensor ele é preparado para isso. Então, porque a gente sabe que a umidade, quando você tem um gás, né, úmido, né, extremamente úmido, ele vai acabar ficando depositado no sensor e vai afetar a sua medição. Não é isso que a gente quer. E como a Vivi falou,
mesmo assim você ainda consegue aferir a qualidade do sinal, né? Então você vai passar um autodiagnóstico nele ali, ele vai te falar, ó, a qualidade do sinal tá boa, tá ruim, enfim, para você conseguir ver o que você pode remediar, tá? Falando um pouquinho agora sobre os medidores Vortex, né? Eu costumo dizer que Vortex ele é o medidor mais robusto que a gente pode ver assim para medição, né? Ele mede a partir do princípio de Vortex, então internamente ele tem um anteparo mecânico que é para poder gerar esses Vortex e o sensor fazer essa contagem de Vortex para poder te dar a medição de vazão, mas ele pode medir líquido, pode medir gás, porém o Vortex ele é muito usado e muito difundido para uso de medição de vapor. E aí a gente tem o problema do vapor úmido, que pode causar erro de medição, tanto em medições de vórtice, como medições por transmissores de pressão diferencial, né? Ele pode gerar problemas sérios ali na medição e incrementar muito erro. A gente consegue, inclusive, simular isso no nosso applicator, ele está disponível no nosso site. A gente consegue simular tanto as perdas de carga que você vai ter, como a gente tem uma seção especial de simulação de processo que você consegue simular se o seu vapor estiver úmido, até as perdas que você pode ter, considerando o valor de seu vapor ali, vai ter moedas lá em euro, em dólar, você pode fazer a conversão, você pode dizer quantas horas você opera por dia, quantos dias no ano, e ele te dá ali quanto você pode estar perdendo por estar trabalhando com esse vapor úmido. Então, o que é que a gente pode ter aí? A gente pode ter um medidor Vortex que pode fazer a detecção dessa quantidade de vapor. Se vocês olharem esse vídeo, ele começa aí medindo na tubulação de acrílico para visualizar com um vapor 100% ok, sem umidade, e aí vocês veem que ele começa a fazer a medição aqui de como está a qualidade desse vapor, né? Por que isso é importante? Primeiro, se você tem um vapor muito úmido, você pode gerar golpes de ariete em sua linha. Se você tem vapor úmido, você tem mais problemas de operação e eficiência de sua caldeira, e não é isso que você quer. Além disso, se você tem um vapor muito úmido, você vai ter problema de desempenho no que vem mais à frente aí, por exemplo, trocadores de calor. Então, considero uma ferramenta super importante para quem está medindo vapor saturado, supersaturado, considerar essa medição e tomar ações de melhoria para que esse vapor possa ter uma qualidade melhor aí, ter que ser menos úmido. Rafa, se quiser fazer alguma colocação, pode continuar. Sim, é só um comentário. Na verdade, é o seguinte, um comentário importante. Quando a gente tem golpe de ariete, né, o que seria o golpe de ariete? Né? Você tem o vapor, né, que ele é praticamente um gás, né? E você tem ali o condensado. Então, a velocidade do líquido e do gás, elas são bem diferentes, né? Então, um gás, a gente imagina aí que está numa velocidade de 25 a 65 metros por segundo, e um líquido uma velocidade bem inferior a isso, 3, 4, 5, 6 metros por segundo, aí já é um líquido com uma velocidade consideravelmente alta, né? Então, são velocidades muito diferentes escoando em conjunto dentro da tubulação, né? O que isso pode acarretar? Né? Quando você tem muito líquido, quando você tem um condensado, muito condensado, né? Esse condensado, ele pode, esse gás, ele pode arrastar esse condensado nessa velocidade alta, fazendo ondulações, né, nesse condensado e arrastando ele e fazendo com que ele bata nas paredes da tubulação, em válvulas. E isso tudo, você pode falar assim, mas o que isso vai gerar de problema em si? Isso pode gerar um problema de segurança terrível, porque a tubulação vai sofrendo um desgaste ali, né? Onde a parede da tubulação vai ficando fina, as válvulas vão se deteriorando, até instrumentações podem ir se deteriorando, instrumentações que podem ser instrumentações de segurança, né? Tratamento de segurança, e isso pode afetar diretamente a segurança das suas instalações, né? Então, por isso que é importante, extremamente importante essa medição, porque ele vai ter a questão do gasto, né? Você está produzindo, por exemplo, hoje a gente não sabe qual a qualidade do vapor, mas se você estiver produzindo um vapor de baixa qualidade, então isso entra na sua conta lá, que é um valor que está sendo jogado fora, né? E a questão da segurança, que é muito importante também, tá? Era mais esses pontos que eu queria citar.
E agora eu vou roubar um pouquinho da apresentação da Vivi aqui e vou falar um pouquinho de bolhas, né? A gente começou a apresentação ali falando sobre fluidos bifásicos, né? E eu vou falar agora especificamente de bolhas, porque eu quero entrar no assunto muito mais específico, que é de medição em Coriolis, né? Quando a gente fala de bolhas, né? Quando a gente fala de bolhas, o gás arrastado, né? A gente tem um universo de fatores ali, né? O principal deles é saber que tipo de bolhas que nós temos ali. São bolhas livres ou bolhas suspensas, né? Então, o que é isso, né? Vou botar todo mundo no mesmo patamar de conhecimento, porque a gente tem, às vezes, uns conhecem, outros não, né? Então, o que seriam as bolhas livres? Então, a gente tem ali um líquido, por exemplo, uma água, né? Nesse caso aí, nessa imagem. Se você derrama essa água, você tem aquelas bolhas que estão ali, inerentes do fluido, né? E logo, alguns segundos depois, você não tem mais essas bolhas. Essas bolhas, elas saíram ali e não ficaram presas, retidas no fluido, né? Então, esse efeito a gente chama de bolhas livres, normalmente, quando elas são fáceis de serem removidas do fluido, né? E aí, por eliminadores de ar e esse tipo de equipamentos, a gente consegue remover facilmente esse tipo de bolha, né? E isso está também vinculado ao tipo de fluido que nós temos, né? Então, quanto mais líquido for o fluido, né, é um fluido newtoniano, bem líquido, né, então ele uma viscosidade baixa, então ele consegue liberar essas bolhas aí de forma mais fácil, né? Em compensação, a gente tem ali no segundo caso, né, um detergente. Quando a gente pega o detergente e joga esse detergente ali no copo, você vê que depois de alguns minutos ainda você vê aquelas bolhas ali suspensas, subindo bem devagarzinho ali nesse copo, né? Isso porque as forças viscosas, elas prendem, elas retêm essas bolhas, né? E isso dentro de uma tubulação, você vai arrastar essas bolhas por um longo período de tempo, um longo período de lugar, e mesmo com eliminadores de ar e tudo mais, essas bolhas ainda persistem ali, né? Então, normalmente, elas são difíceis de serem removidas do processo, e em alguns casos, como eu citei algumas vezes, elas são produzidas pelo próprio líquido, ou às vezes até a gente injeta ali, por exemplo, alguns alimentos, né? Por exemplo, sorvete, a gente injeta ar ali para ele dar aquela estufada, né? Mas o importante é que a gente tem esses dois tipos de bolhas, e esses dois tipos de bolhas vão gerar também situações diferentes vão gerar efeitos diferentes dentro do medidor Coriolis, né? Eu vou falar especificamente de um, que é o das bolhas suspensas, logo a seguir. Mas antes eu ainda quero falar uma outra questão. Quando a gente fala de bolha também, a gente fala de GFV, né? Essa aqui é uma questão interessante, que o GFV, quem não conhece, é o Gas Volume Fraction, né? Então, é a fração, é a taxa de fração de volume de gás que nós temos dentro daquele volume de líquido total, né? E aí, às vezes, vem algum cliente, vem alguma pessoa e fala assim: olha, eu tenho aqui nesse fluido 15% de GVF, ou se não, eu tenho 2% de GVF, eu tenho 20%, eu tenho. Como se esse valor fosse um valor de tipo assim: eu tenho tantos por cento de bolha. E isso não é verdade, porque na real, né, GVF é a taxa ali de quantos daquele volume de gás você tem dentro daquele volume, daquele líquido, né? Então, isso pode estar em qualquer tipo de formato, desde essa primeira situação em que a tubulação não está completamente preenchida, ou uma bolha gigantesca que está passando ali naquele momento, ou até distribuída em várias microbolhas, né? E o medidor, ele não vai responder da mesma forma para todos esses estímulos aí, né? Então, ele não vai, você tem a tubulação parcialmente cheia, ele vai funcionar da mesma forma, enfim, aquele. Acho que fecharam o microfone do Rafael.
Ficou mudo, Rafa. Pronto. Fecharam. Onde eu parei aqui? Eu vi que fechou aqui. Eu parei no medidor? Você estava falando do medidor? Bem, eu vou falar aqui. Então, na verdade, o que acontece? O medidor, ele não vai responder da mesma forma a todos esses tipos de estímulo, né? Ele vai responder de formas diferentes a cada uma dessas situações que estão presentes aqui, essas três situações, né? E aí pode existir uma quarta, quinta, sexta situação em que o medidor vai responder de forma também diferente. Então, a gente não consegue simplesmente falar assim, para esse tipo de situação aqui, a gente vai ter uma determinada precisão, uma determinada situação, vai acontecer isso, né? Isso é simplificar a realidade e isso pode ser muito desastroso quando a gente está dimensionando um instrumento ou analisando uma aplicação, né? Então, fazer uma especificação dessa forma, né, afirmando uma precisão, ou afirmando que determinadas situações vai acontecer isso, não é uma coisa que seria muito responsável. Por isso que a gente tem que analisar, né, a aplicação, ver além do valor de GVF, né, o que está acontecendo ali, de onde vêm essas bolhas, por que elas existem e tudo mais, né? Opa, deixa eu passar aqui o slide. E falando de bolha, e agora falando das bolhas suspensas, né? A gente, dentro dessas bolhas, vou voltar aqui um pouquinho o videozinho, porque esse videozinho aqui é bem interessante. Nas bolhas, o que acontece com as bolhas dentro do tubo de medição de um Coriolis, né? Acho que tem muita gente curiosa em saber o que acontece ali, por que essas bolhas causam esse efeito tão drástico no Coriolis, porque o Coriolis, na verdade, as bolhas, como vocês puderam ver, né, pela apresentação, elas afetam qualquer tipo de tecnologia, né? Toda tecnologia de medição de vazão, ela é afetada de uma certa forma em determinados níveis pelo gás arrastado, né? Porém, o Coriolis, ele é um medidor extremamente preciso, e por ele ser tão preciso, é aí que a gente consegue ver, por essa acessibilidade, que a gente consegue ver mais facilmente o que as bolhas afetam, né? E como que elas afetam o medidor Coriolis em si. Então, vamos ver aqui. O que acontece é o seguinte, o medidor Coriolis, esse tubo de medição, né, vocês estão vendo aqui, ele está vibrando uma certa frequência e o centro de massa do tubo e o centro de massa do fluido, eles estão ali, são idênticos, né, estão no mesmo ponto, certo? O que acontece quando a gente tem bolhas é esse efeito aqui. Quando a gente tem bolhas, o centro de massa, ele acaba ficando deslocado. O centro de massa do tubo permanece, obviamente, o mesmo, né? Mas o centro de massa do tubo, ele acaba se deslocando. Por quê? Porque essas bolhas, elas têm, como é um gás, né? Ela tem um efeito de compressão, de compressibilidade. Então, cada vez que o tubo vibra para um lado ou para o outro, essas bolhas, elas comprimem de um lado e elas se expandem do outro lado, criando uma força adicional aí nas paredes do tubo que fazem com que ele gere um erro. Então, mesmo você tendo cálculos aí dentro do software do medidor máximo, ele acaba tendo uma certa interferência, né? Rafael, temos 15 minutos. Ah, beleza, tudo bem. Eu já estou acabando, na verdade. E o que essas bolhas causam, no final das contas, né? Ele vai causar uma medição de vazão ali, um erro na medição de vazão e um erro na medição de densidade. Vai gerar uma medição de vazão menor, né, do que o esperado e uma medição de densidade também menor. Então, esse é o efeito que essas bolhas causam. E ainda há um tempinho atrás já, desde 2019, se me corrija se eu estiver errado, Vivi, a gente tem um medidor que é o medidor ProMass-Q. Esse medidor é um medidor mássico e ele é um medidor multifrequência. Como eu falei para vocês, como eu mostrei para vocês, né, dependendo do valor de GVF que a gente tiver lá, dependendo do tipo da situação que a gente tiver essas bolhas também, né,
elas vão causar um efeito diferente no medidor. E não adianta a gente ter um valor fixo de uma frequência de vibração alta ou uma frequência de vibração baixa, que o efeito pode ser maior ou menor dependendo da situação em que estão aquelas bolhas do GVF que contém, enfim, uma aplicação até mesmo das propriedades desse gás, né? Desse líquido, perdão. A Ingrid, vendo isso, né, ela desenvolveu essa nova tecnologia. Como que funciona essa nova tecnologia? Esse tubo de medição, ele faz esse tipo de vibração normalmente, né? Então esse movimento que vocês estão vendo nesse vídeo aqui nesse momento é o movimento normal dele para fazer com que ele gere o efeito Coriolis, então a gente chama de F1. E ele também tem um segundo movimento, né, que é um F2. Ele vibra ele tem uma multifrequência, né, ele vibra em frequências diferentes. E você tem esses dois movimentos, são movimentos ortogonais, né? Um movimento não afeta o outro, e ele vibra dessa forma. Dessa forma, nesse sentido, a gente consegue, no primeiro movimento, uma leitura daquelas bolhas, e num segundo movimento, né, que é esse segundo movimento de frequência, uma outra leitura das bolhas, a gente consegue interpretar o que está acontecendo ali, a situação que está acontecendo, essa quantidade de bolhas, e corrigir o erro tentando não eliminar, porque a gente nunca o efeito de bolha no Coriolis ele é inerente da tecnologia, né? Então a gente não consegue zerar esse efeito, mas a gente consegue deixar ele o menor erro possível, tá? Então isso é importante dessa tecnologia aí, e a gente só consegue atingir isso por conta desse multifrequência que a gente tem, tá? Dessa patente da Embas. Muito bem. Vivi, você quer fazer um comentário? Como estava fechado meu áudio, como a gente fez alguns comentários ali falando sobre internamente os sensores dos medidores, a gente tem alguns, nesse aplicativo, se vocês baixarem aí, que é o 3D QR, nesse primeiro QR Code aí, que está em volta de verde, você baixando ele, aí vai para o link, você pode baixar pela Apple ou Google, você pode ter acesso a esses medidores aí, a gente tem alguns modelos, magnético, termal ou ultrassom. Você tem a vista 3D dos instrumentos, você consegue ver internamente, você consegue ver em várias posições. Então, quem tiver curiosidade, pode baixar o aplicativo. E no nosso site, em cada modelo também, os que estão disponíveis, você consegue ver por esse aplicativo, né, a vista 3D, como também você fazendo configuração em nosso site lá de cada instrumento, você consegue baixar os desenhos em 3D. Então, a gente começa a ter algumas exigências aí de mandar essas documentações hoje em 3D, a gente já consegue isso, qualquer pessoa que acessar, fizer o modelo lá, os instrumentos, consegue baixar tanto em 2D quanto em 3D toda a documentação dos nossos instrumentos também. Por fim, né, Rafa, vamos para as perguntas. Vamos para as perguntas. Deixa eu ver, alguém tem uma pergunta? Karen que estava compilando aí. Joia, eu separei aqui as perguntas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos sim. Joia. Só uma colocação também antes da gente começar as perguntas. Caso a gente não consiga responder todas elas, tá? Eu peço que vocês deixem também o contato, que aí a gente manda por e-mail, tá? A gente responde por e-mail, assim ninguém fica sem resposta. Só pediria que você e a Viviane abrissem as câmeras. Ah, sim, por favor. Claro. A primeira pergunta é do Kleber Justino, né? Ele colocou assim, sou técnico de instrumentação da Bracel na Bahia e gostaria de saber como identificar melhor uma possível falha ou desgaste no tubo de vazão. Minha área de atuação é muito química e ácida. Maravilha. Você quer que eu responda ou você quer responder? Pode falar, pode seguir. Pode? Pode sim. Bem, hoje, Jerônimo, a gente tem
o que a gente chama de heartbeat, né? Uma vibriscitose no começo. E o heartbeat, ele tem o que a gente chama de monitoring, né? Então, a gente consegue coletar uma série de dados do medidor, né? E a partir desses dados, a gente consegue ver, por exemplo, já que você mexe com químicos, né? Se o tubo começa a perder matéria, né? A gente consegue ver que pela oscilação dele, pela excitação da bobina dele, o que está acontecendo. Então, a gente consegue monitorar esses dados e saber, olha, tá perdendo massa, esse tubo está perdendo massa, então a gente consegue monitorar e prever uma ação futura, tá? A partir do Heartbeat Monitor. O legal disso... Pode falar, depois eu complemento. Tá. Além disso, você consegue não só monitorar a perda de massa do tubo, como o ganho de massa também. Então, se o tubo estiver incrustando, você consegue também, da mesma forma, com as mesmas variáveis, descobrir que tem esse tipo de incrustação e aumentar, por exemplo, sua periodicidade de limpeza, otimizar a sua limpeza da tubulação. Tá? Pensando nisso, né, Rafa, o monitoring, ele vai agir aí como manutenção preditiva, né, porque você vai começar a ter esses sinais de que essa tubulação ou está incrustando, ou você está perdendo massa, e vai ser através dessa variação de frequência ali, e ele vai comparar com os valores de fábrica. Mas, assim, se você, por exemplo, às vezes o cliente não tem um heartbeat, mas o medidor, ele já vem de fábrica ali, por exemplo, com o diagnóstico. Então, a gente já tem toda a série de diagnósticos de acordo com a NAMU NS 107. Então, eu já tive casos de aparecer o erro, eu não vou lembrar o número do erro agora, mas quando a gente bate o olho, a gente já imagina que foi mudança da frequência de oscilação, aí, infelizmente, vai ser uma manutenção corretiva, né? Porque o problema já aconteceu. Então, o legal da importância de você estar ativo com o heartbeat, tanto o verification pensando em preventiva, como o monitoring pensando em preditiva, é justamente para você evitar que o problema ocorra. Exatamente. Tem outra pergunta, Karen? Tem sim. Tem mais uma pergunta aqui do Carlos Gebauer, da BASF. O medidor Vortex consegue detectar fluidos orgânicos junto com a vazão de condensado de vapor? Vocês têm algum exemplo deste tipo de aplicação? Fluidos orgânicos, você diz, por exemplo, um particulado de bagaço, de cana, de alguma coisa assim? Contaminação de óleo dentro do vapor, que eu estou entendendo. Tá. Contaminação de óleo. Uhum. Na verdade, não tem como detectar isso, não tem uma detecção disso, né? Da contaminação, desse tipo de contaminação ainda. O que o medidor, o que o Vortex ele consegue fazer hoje, né? Seria mais a detecção de gás, de vapor, a umidade do vapor, né? Então, você consegue, ele consegue entender o quanto está passando ali de vapor ou detectar esse vapor. Então, a gente tem esses pacotes de aplicação. Agora, se a gente tem algum óleo, até mesmo que ele faça alguma condensação ou algo do gênero, ele vai entrar na conta de condensação ali também. Ele vai entrar tudo na mesma conta, não vai separar esse valor ali. Não faria o net oil, sabe? O máximo, o nosso máximo, ele tem um pacote de aplicação lá que você consegue fazer um cálculo de net oil na água, por exemplo. Mas ele não, o Vortex não. O Vortex ele não vai conseguir fazer isso, não. Tem mais uma pergunta aqui do Jerônimo, né? Como se medir óleo, água e bolhas? Uma boa pergunta. Na verdade, a gente tem o Promasque, tá? Então, o Promasque, ele vai fazer essa correção com relação às bolhas, então ele não vai zerar, não vai falar assim, putz, zerou ali o erro com bolha, não. Mas ele vai te trazer para o erro mínimo existente hoje, né? Então, assim, todo o erro de bolha ele vai te trazer para um erro extremamente baixo, comparado a outras tecnologias, a outros medidores máximos. E tem uma questão interessante também. A gente tem um pacote de aplicação, foi até bom ter citado isso daí, mas a gente tem um pacote de aplicação que ele chama de Petroleum Package. Então, esse pacote de petróleo, nele você consegue destacar a quantidade de óleo em água e de água em óleo. Tá? Então, você consegue ter ali o valor
de quanto de óleo está passando ali e de quanto de água está passando. Então, com o Promasque, né, fazendo esse trabalho nas bolhas, e mais em conjunto com o pacote de aplicação, você consegue uma medição interessante aí desses fluidos aí, praticamente trifásico aí, né? São três fluidos aí dentro de uma única tubulação. Legal, gente. Muito obrigado. Tem mais uma pergunta? Pode fazer a última. Na realidade, tem mais 2 perguntas aqui, né? Não sei se tem tempo, ou qualquer coisa a gente responde e manda para o pessoal da ISA ou para as pessoas que colocaram aqui. Acho que está faltando a gente manda a resposta por e-mail, se for o caso. Nós teríamos mais 1 minuto aí, 1 minuto e meio, 2, né? Pode tentar. Tem a pergunta aí do Hector, né? Qual o percentual de gás permissível? Deixa eu ver se faltou alguma... Isso é uma questão, entra naquele slide que eu mostrei, na verdade, assim, você não tem uma fração de gás, especificamente, que a gente fala assim, não, a partir dali a gente não consegue corrigir, tá? Entra na questão de quanto que você espera de precisão do instrumento e de como está distribuído esse gás. De como estão as bolhas também. De como estão distribuídos. Porque, assim, igual eu falei, por exemplo, a gente tem situações em que a gente botou o medidor, o Promasque, por exemplo, para medir com 20% de GVF. Né? Então, ele vai medir sem problema nenhum. Só que o erro é um pouquinho maior, ali, a precisão ele cai um pouco, né, por conta disso, mesmo numa situação extremamente absurda de 20 GVF. O que acontece, né, é que você tem que ver o que você espera de precisão, né, o que você espera, e qual é a situação dessas bolhas. Se são bolhas dentro são bolhas grandes, são bolhas pequenas, se são golfadas, né, porque, como eu mostrei, o GVF, uma porcentagem simplesmente não significa muita coisa, né? Tem que ver, analisar como é que está. Então, não tem uma limitação, digamos assim. Mas a gente tem que fazer uma análise caso a caso da aplicação. Karen, pode fazer a última pergunta. Aqui. Oi? Pode fazer a última. Ok. A pergunta é do Alex Maciel. Ele pergunta aqui se o monitoring, né, o heartbeat e diagnóstico é padrão do equipamento ou um opcional. Toda a linha nova, toda a plataforma atual da gente, ela tem intrínseco o heartbeat, porém é opcional no momento da definição da compra. Mas mesmo que o cliente não, o diagnóstico ele já vem de acordo com o NAMU, então o instrumento ele já vai te dar esse diagnóstico, mas o verification, né, que vai fazer toda a parte de verificação, e o monitoring, ele é opcional, porém, você pode adquirir essa licença posteriormente. Então, nesse exemplo do cliente que eu citei, que deu o código lá, eu fui no cliente, a gente puxou o relatório do Heartbeat junto, verificou o que era, porque o instrumento, na verdade, ele já está com isso intrínseco, mas a licença dele é que é opcional. Mas pode ser adquirida ali depois para atualização a qualquer momento. Exato. Ok. Muito obrigado. Excelente apresentação. Veio a calhar aí com o nosso tema. E acho que o pessoal gostou bastante. Tenho recebido bastante elogios aqui no meu zap e pelo chat também. Obrigado, Rafael. Obrigado, Viviane. A gente que agradece e até a próxima. Obrigado, gente. Compartilhar a tela. Obrigadão, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, até mais.